Boa noite a todos que estão assistindo ao vivo e também olá para todo mundo que vai assistir a gravação. Nós temos aqui, por incrível que pareça, bastante gente interessada em futuro, em método, em entender como o futuro se conecta com o presente. E eu vou pedir que vocês coloquem as perguntas aqui. A gente vai ter alunos aqui também, pessoas que estudam Foresight aqui. E eu espero, com a nossa apresentação de hoje, trazer um pouco mais de simpatia, de empatia com esse futuro de longo prazo que a gente teme muitas vezes e que a gente não tem instrumentos para lidar. Ele é sempre muito assustador ou então muito imprevisível. E eu gostaria de mostrar o tamanho do desafio da liderança. Boa noite para quem está chegando. Se vocês quiserem me deixar saber de onde vocês estão nos assistindo, é muito legal, porque a gente tem alunos do Brasil inteiro, a gente tem gente de fora do Brasil, de Singapura, da Suíça, dos Estados Unidos, e é uma rede bastante grande de estudos de futuros, e é sempre um prazer estar com todos vocês aqui. Então, eu vou começar o nosso tema. Ai, Maria Cândida da Austrália, que gostoso! Super boas-vindas, BH, que eu gosto tanto, São Paulo, né? Minha segunda casa. E eu fico muito feliz de ter todos vocês reunidos para um tema que eu acho tão importante. A gente tem como DNA na W Futurismo falar de assuntos muito de vanguarda e que muita gente, as pessoas não entendem ou não aplicam imediatamente na sua realidade, mas o que a gente quer é isso mesmo, a gente quer andar na frente, a gente não quer mais preparar as pessoas para o futuro, porque eu acho que isso todo mundo vai ter que fazer, a gente quer formar pessoas que lideram o seu futuro e que nos ajudam a liderar o futuro do mundo. E esse tipo de pessoa precisa antecipar a mudança, e é disso que eu vou falar hoje. Então, vamos começar o nosso tema de hoje. Eu fiz uma apresentação bem robusta, eu vou passar por ela com cuidado, não com pressa, mas também não com muita demora. E eu espero que todos vocês aqui hoje entendam o que é um líder que antecipa a mudança, um líder que antecipa o futuro. E isso não descarta nada do que a gente faz no presente. A gente tem que cuidar da nossa casa, da nossa empresa, da nossa vida, da nossa carreira. E a gente tem que cuidar daquilo que é novo. Fechem o vídeo só, por favor, porque eu estou gravando e isso vai para a rede social depois, tá bom? Obrigadão. No final, a gente dá um alô, todo mundo junto aqui, para a gente poder se olhar um pouco, de repente, até se der tempo, falar um pouco com vocês. Então, eu vou compartilhar, eu vou começar com o nosso assunto de hoje, que é líderes que antecipam o futuro. E eu vou começar me apresentando. Eu não vou deixar para o final da nossa aula o que as pessoas sempre nos perguntam, e vocês vão receber amanhã no e-mail a gravação e algumas informações. Mas eu vou começar, antes de falar do assunto, mostrando um pouquinho quem a gente é, o que a gente faz, sem me estender muito, tá? Meu nome é Jaqueline Wagel, eu sou uma futurista profissional formada em diversas academias de estudos de futuros do mundo. Tive o privilégio de ir para as melhores escolas, de aprender diversas ferramentas. E hoje eu, junto com algumas colegas dos Estados Unidos e da Europa, eu já sou uma futurista em residência. Isso é uma pessoa que faz parte do cenário corporativo, como uma consultora de futuro, como alguém que vai e ajuda a traduzir tendências, como alguém que provoca as organizações para que elas pensem no longo prazo e não só no curto prazo, e para que elas pensem além dos resultados que elas precisam ter no presente. Eu me especializei em estudos de futuros, Futures Studies e Foresight, que é o conceito básico do líder que antecipa a mudança. E eu também estudei estratégia, vou trazer algumas polêmicas hoje aqui sobre o que a gente chama de planejamento estratégico e gestão de mudança, porque eu me especializei em comportamento humano, comportamento organizacional, e a gestão de mudança ela não é fácil, ela tem muitas barreiras culturais, muitas barreiras estruturais, e a cultura leva muito tempo para mudar. E hoje eu não acredito mais muito
em projetos voltados para a cultura. Eu acredito que a cultura é construída de uma outra forma. Da mesma maneira, eu questiono um pouco visão, missão, valores, porque isso me parece old school, uma forma de se posicionar no mercado seguindo a escola velha de negócios, e a gente já tem novas coisas para pensar e novas formas para se manifestar. E eu estudo futuros desde 2012 e discuto muito com o mundo a necessidade da gente ter uma governança e uma liderança antecipatória. Não aquela que causa problemas e depois trabalha para resolvê-los, mas sim aquela que trabalha antes que os problemas aconteçam e que crie soluções muito antes da gente ter um cenário como a gente tem hoje no mundo. Eu vou explicar hoje o que é governança e liderança antecipatória, que eu discuti muito com alguns colegas em Berlim em 2021. E esse é um tema que o mundo deseja há muito tempo, mas que me parece sempre muito pouco pronto para implementar. Onde eu estudei futuros, que é uma coisa que muito pouca gente sabe, então fala-se em futurismo, o nome correto é Futures Studies e Foresight. Eu fui para a Finlândia, para a Austrália, sou formada por Taiwan, Estados Unidos, Singularity, que é popular, mas não é uma escola de estudo de futuro, no MIT, na Futures Agency do Gerd Leonhard, na Suíça. Sou muito amiga dele, muito parceira de trabalho. Na Unesco, no ano passado fiz um curso, porque esse assunto me preocupa muito, o clima, climate change, com Jennifer Gidley, que é da Austrália, e sou formada, como todo mundo, em gestão de pessoas pela FGV, nas academias tradicionais, e sou professora de origem aqui pelo Rio Grande do Sul. Eu participo dos 3 grandes grupos de discussão de futuros do mundo: Federação, uma associação que hoje estão ajudando Dubai no Museu do Futuro em todas as iniciativas, e uma comunidade da Unesco que quer incentivar a descolonização do mundo, a ativação da imaginação e que está colocando estudos de futuros na escola. Então, isso é muito importante. O que a gente faz? A W Futurismo é uma empresa brasileira, boutique. Nós não somos uma empresa de massa, nós somos tailor-made. A gente não acha que estratégia é um assunto de massa. E nós oferecemos consultoria de foresight corporativo. Temos muitos cases do Brasil já desde 2018. E muita gente acha que foresight é só fazer um pouquinho de cenário e tendência, e não é nada disso. Eu já sou uma futurista em residência, o que me deixa muito feliz nessa minha jornada. Eu saí do interior do Rio Grande do Sul, curiosa, fui explorar o mundo, e hoje eu estou junto com o que tem de vanguarda nesse assunto no mundo. Vivo nos palcos, quem me acompanha sabe que eu gosto muito de dar palestra e de traduzir o futuro para que as pessoas saibam como integrar o futuro e o presente. Nós temos um programa de foresight para líderes, onde a gente forma líderes antecipatórios. Temos a nossa pérola, que é a certificação em foresight. Então, quem quiser aprender metodologias, esse é o curso. Ele acontece algumas vezes por ano, a próxima turma é em maio. Nós temos aqui um convidado muito especial, que é um mestre nesse assunto, o Dr. Sohail Inaitullah. E acho que no Brasil, no mundo tem muitos cursos bons. No Brasil está tendo muita gente bacana falando disso. O nosso curso, ele é um curso acadêmico barra prático, e eu junto as metodologias das principais escolas do mundo em português, e eu acho que isso é uma grande vantagem. E tenho essa bandeira com a Universidade de Tancan e Dr. Sohail, que me trazem para essa Escola Global de Estudos de Futuros, e é sempre uma experiência extraordinária. Está vindo aí um curso de ciência climática para líderes, porque com um convidado nosso de UK, ele é um senior business pesquisador, researcher, e ele é formado aqui na W Futurismo também, e a gente entende que clima é um assunto estratégico para negócios e que líderes precisam saber o mínimo, e a questão climática e ESG não tem a ver exatamente, não é sustentabilidade, o assunto é um pouco maior. Nós temos um curso online para quem quer começar. Nossa, eu preciso começar do começo, entender o que é um mindset orientado ao futuro. E eu vou entrar, então, depois disso tudo posto, e amanhã vocês vão receber informações, para quem quiser, é claro. O nosso objetivo de hoje aqui não tem nenhuma conotação comercial. A gente quer que vocês conheçam a nossa empresa como uma empresa brasileira, reconhecida pelas escolas. As escolas globais sabem que a gente
forma Foresight Practitioners aqui. Nós já temos mais de 3.000 pessoas que estudaram futuros aqui, mais de 200 pessoas graduadas em conceito, método e ferramenta, porque a gente quer que o Brasil seja um lugar respeitado nesse assunto e que os profissionais brasileiros falem desse assunto com profundidade. Então, eu não vou falar nada sobre as competências que o líder precisa para o futuro. Eu acho esse um papo de mais do mesmo. Eu sou bastante sharp nas minhas colocações. Trabalhei muitos anos com RH, trabalhei muitos anos junto com líderes, e acho que os líderes têm uma grande lacuna, que é a falta de arte da estratégia. São bons em planejamento, mas são ruins de estratégia. E não conseguem transformar estratégias em operações porque tem muita lacuna. E eu me dediquei 20 anos a entender o que são essas lacunas. O que eu vou falar hoje para vocês sobre líderes que antecipam o futuro e líderes que antecipam a mudança, tem uma grande diferença entre olhar para o futuro daqui para lá e se preparar para ele. Isso é o que todo mundo precisa fazer o tempo todo, porque o futuro é o nosso único destino. O que eu vou trazer hoje é a fórmula ou o jeito de pensar ou as competências que tem pessoas ou lideranças, que é uma força, não uma posição, de liderar o futuro e ser copiado. Eu aprendi numa das minhas escolas que o futuro tem dois tipos de gente: aqueles que lideram e aqueles que são liderados, aqueles que criam e aqueles que copiam. Então, o líder que antecipa a mudança, ele sai na frente, ele molda o futuro, ele cria coisas que não existem e ele é copiado ao longo do tempo. E quando ele é copiado, ele cria coisas novas. E eu vou explicar hoje para vocês um pouco a matemática de tudo isso. Então, o nosso tema de hoje é como eu saio dessa passividade responsiva e passo para uma atitude proativa, onde eu cuido do que existe, mas eu também me antecipo e saio na frente no meu mercado, na minha profissão, no meu negócio, no meu projeto. Eu vou começar contextualizando um pouquinho naquilo que eu acredito que hoje é liderança. Então, para mim, a liderança não é mais uma posição, ela é uma força individual ou coletiva. Nós temos muitos líderes políticos que não têm nenhum cargo político. Nós temos líderes comunitários que não têm cargo comunitário. Nós temos líderes dentro dos negócios que não têm nenhuma posição corporativa. E essa figura a gente já viu muitas vezes, mas isso é muito importante. A liderança agora ela é distribuída, ela se compõe de centros de gravidade e de força dentro de um sistema. Então, aquele modelo centralizador, onde o fundador, o empreendedor, o líder de um departamento, o CEO, tem todas as informações e ela é distribuída a partir dessa pessoa, são um risco muito grande para qualquer tipo de negócio, mesmo pequeno. Esse modelo industrial, comando, controle, hierárquico, departamentos, ele já se provou, já discuto o Beta Codex desde 2009. Esse modelo já se provou muito difícil porque essa liderança descentralizada acaba criando um grande caos. Áreas que não se falam, níveis que não se falam, o que desce não é o que sobe, o que é estrategiado não é o que acontece na operação. Então, a gente sabe que agora a liderança permeia todos os níveis da organização e ela é distribuída em forças diferentes pelas diferentes áreas do nosso sistema. A liderança também ela precisa ser personalizada. Nós temos dentro da nossa comunidade corporativa diferentes pessoas. Então, eu preciso ser capaz de dar feedback, de acompanhar os processos, de influenciar, de trazer consciência sobre o que era e o que é agora. Eu preciso trazer presença, todos os dias falar dos valores, das possibilidades, dos talentos, da paixão do trabalho, que é o que mobiliza pessoas. Eu sei que muita gente ainda trabalha pelo dinheiro, mas essa é uma lei de sobrevivência. As pessoas agora querem viver boas histórias.
Eu preciso de líderes que saibam falar com alguns visionários sobre o futuro, sobre a imaginação, sobre para onde a gente está indo, que equilibre o futuro com o presente e, principalmente, uma conversa que há muito poucos anos entrou em pauta, é o legado. Então, eu acredito que se a gente não tem uma boa visão de futuro que traga impacto, que traga legado, dificilmente a gente vai engajar pessoas importantes ou talentos na nossa jornada operacional, que obviamente também precisa de metas. Eu também acredito que liderar hoje não é operar, não é dar exemplo, não é chegar antes de todo mundo, sair depois de todo mundo, não é ter resposta, já não é há muito tempo. Eu acho que um bom líder hoje é aquele que cria espaço para que o pensamento consiga extrapolar, para que a gente tenha um novo jeito de pensar para então criar novos resultados. Já diz aí um filósofo famoso de que é uma grande loucura querer uma coisa nova fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. Então, eu vejo um caos operacional, as pessoas sem tempo para nada, dentro de reuniões, sem clareza de visão, sem clareza de estratégia, e a liderança misturada nesse turbilhão. Então, líder tarefeiro, vou repetir, líder tarefeiro, aquele que acorda e passa o seu dia inteiro cumprindo tarefas, ele já era. O líder precisa ser aquele que junta o seu time e cria um espaço para observação, para o debate, para a criatividade, para que a mudança aconteça. E outra coisa que eu vejo da nova geração, muita pressa. Então, um legado de liderança, uma boa liderança, exige tempo. E as biografias de liderança precisaram de muito tempo. Não é uma coisa que se faz em 3 meses, em meio ano. E eu vejo que, às vezes, grandes líderes visionários, eles têm um desejo de deixar a sua marca, mas eles têm tanta pressa que eles acabam deixando uma marca ruim. E isso não é legal. Falar um pouco de liderança também é falar de estratégia. E a maioria dos executivos que eu conheci na minha vida, e vejam, eu não tenho nenhuma pretensão de ter razão em nada, eu sou apenas uma pessoa dentro de um mundo de 8 bilhões de pessoas no planeta. Então, o que eu acho não importa, mas o que eu vi durante 20 ou 30 anos foram sempre líderes muito voltados a metas, muito voltados a um objetivo numérico e uma série de planos de ação que antes eram top-down e agora são feitos de uma forma mais colaborativa. E a gente não tem como falar de futuro e de liderança sem falar de estratégia. Estratégia e plano são duas coisas completamente diferentes. Para que eu tenha uma estratégia, a primeira coisa que eu preciso ter é um bom objetivo, não numérico. Uma visão, um desejo, um objetivo de longo prazo, algo memorável, algo incrível, algo de grande impacto. E isso vai ser traduzido depois em números. Então, estratégia e plano são duas coisas diferentes. E o que eu vejo na maioria das empresas são pessoas fazendo o processo, que é o planejamento. Então, tem uma meta, claro que tem uma ambição, claro que tem um propósito, mas no fim, o planejamento estratégico ele está distribuído com alguns, ele não é anunciado para toda a empresa, e ele é processo. Então, planejamento é processo. Se eu não tenho uma visão de futuro, se eu não tenho uma estratégia que é uma arte, como é que eu tenho um processo que faz sentido, que vai funcionar na prática? Então, líderes de verdade que se antecipam ao futuro sabem como olhar para o futuro e criar um grande objetivo que é traduzido numa estratégia, que nada mais é do que usar meios para atingir esse objetivo e que então se torna um planejamento com algumas estratégias e algumas táticas. Estratégia é a arte de usar os meios para que se chegue ao objetivo que se deseja, que precisa ser muito maior do que simplesmente um número, uma meta, um market share ou um crescimento de ano. Isso não engaja mais as pessoas e, portanto, na maioria das vezes, o resultado é muito aquém daquilo que se deseja. Ops. Para que você tenha algum tipo de estratégia e tenha uma liderança realmente influente, a primeira competência que a gente precisa, e agora no século XXI mais do que nunca,
Eu acho que tudo que eu vou falar hoje aqui a gente sempre precisou, mas agora mais do que nunca. Você precisa saber ligar um farol muito mais elevado para enxergar o longo prazo. Não é planejar o longo prazo, ninguém planeja para 10 anos, não é isso. Mas se você não sabe para onde você está indo, nem uma estratégia e nem um planejamento vão fazer sentido. Ter um líder antecipatório é olhar para o longo prazo, viajar até esse longo prazo usando o método e não devaneio, usando dados, fórmulas, ferramentas, e de lá olhar para o presente. E aqui está o primeiro componente que faz ele sair na frente do restante. Ele não é só um visionário, ele é alguém que viajou até esse futuro através de dados, de desdobramentos, de cenários, de processos de visioning, que tem metodologia, e não volta com missão, visão e valores que normalmente falam para dentro da companhia e não para fora. Esse líder olha do futuro para o presente e, obviamente, ele passa a dar as cartas no mercado, porque ele está na frente de todo mundo. E muita gente não entende o que isso significa. E eu vou dar alguns exemplos depois, no final, na prática. Então, já que eu estou falando disso, vamos entender de onde a gente veio. Eu vou usar uma baseline. Isso é parte do glossário do futuro. Uma linha do tempo, para que a gente possa fazer uma jornada estruturada do passado para o futuro. Na era industrial, nos últimos X anos, décadas, nós convivemos com o modelo chefia, comando, controle, hierarquia, e ele funcionou para uma determinada realidade não tão complexa. Em algum momento ele já não funcionava mais tão bem e a gente entrou, e eu me lembro muito dessa experiência, porque eu passei quase 15 anos mergulhada nesse assunto, o líder coach, o líder que faz perguntas, o líder que desenvolve, o líder que empodera, porque o modelo chefia já não estava mais engajando e nem funcionando. Do coach, nós somos para o VUCA, que é esse líder que lida com essa volatilidade, com a incerteza, com a complexidade, com a ambiguidade e que tem 4 grandes características ao mesmo tempo. Do VUCA, nós somos para o exponencial, que é aquele que produz 10 vezes mais com 10 vezes menos recurso. Agora a gente está estudando qual é o formato do líder do futuro, e eu vou mostrar para vocês aqui no próximo slide. E além do líder do futuro, que é quase um mestre Yoda, a gente já tem líderes antecipatórios, que é a última milha da liderança. São as pessoas que estão muito à frente do restante. E a boa notícia é que qualquer um de nós tem esses atributos. Basta aprender ferramentas, basta olhar as coisas de uma outra forma e basta ter abertura para que a gente possa olhar o mundo de trás para frente, não na ordem linear como a gente vem vendo. Chefe, eu não vou perder muito tempo aqui. Hard power, eu mando, você obedece. Infantilização e hierarquia. Super, super, super rejeitado em qualquer ambiente corporativo hoje em dia. Mas ele funcionou por algum tempo e às vezes na hora do caos ele funciona. Líder coach, aquele que faz pergunta, que distribui responsabilidade, que dá empoderamento, que usa muito esse soft power comportamental. O VUCA, que segundo o MIT tem que ter essas 4 características, ele cria a credibilidade não porque ele chega mais cedo, porque ele tem todas as respostas, porque ele é visionário, relacional, criativo ao extremo e dá sentido para as coisas. Isso é muito importante. Então, essas 4 características fazem com que a gente consiga navegar num mundo absolutamente instável. O exponencial, que não é uma característica de todo mundo, é aquele que pega um negócio, normalmente digital, e escala ele 10 vezes mais com velocidade, com competitividade, e que por isso usa bem menos recursos e ganha em larga escala. E tem uma curva muito diferente do crescimento das restantes. O líder do futuro, segundo Jacob Morgan, tem todos esses atributos aqui. Ele é um cidadão do planeta, ele serve a sua equipe, o seu cliente, ele é um chefe gourmet, porque ele customiza cada situação, ele explora, ele faz perguntas, ele olha para o futuro, ele entende de tecnologia, ele traduz as coisas para as gerações ou para as pessoas, e ele tem um pouquinho
de Mestre Yoda. Então, parece uma coisa muito absurda, mas tem muita gente que tem todas essas características e não sabe e não explora, porque está preso na liderança tarefeira. E eu vou trazer para vocês hoje o líder antecipatório, aquele que age antes, aquele que sai na frente, aquele que detecta sinais, aquele que resolve os problemas antes deles existirem. Ele não copia nada, ele cria o novo. No século XXI, ele é mais importante que nunca. Por quê? Porque resultado e metas continuam. Desculpa, gente, pulou aqui um slide. Resultado e metas continuam sendo importantes, mas agora o que a gente quer ver é o impacto e a transformação. Então, investidores, claro que eles querem resultado, mas não é resultado de qualquer jeito. Qual é o impacto que sua empresa está trazendo e qual é a transformação que sua empresa está propondo em relação aos problemas do mundo. E a liderança precisa, sim, atingir meta, mas não só. A gente tem uma historinha um pouco maior acontecendo hoje. Futuros nunca chegam. O futuro é sempre usado no plural e ele é sempre um tempo por vir. E para que a gente possa antecipar o futuro, antecipar a mudança, a gente precisa ter uma visão de longo prazo, para que a gente possa construir histórias possíveis de serem realizadas, nem sonhos e devaneios e nem coisas que não tenham tempo de acontecer. E eu vejo muita gente no planejamento de 2030. E a notícia que eu tenho para dar é que 2030 não é futuro para ninguém, já desde 2020. O futuro, tecnicamente falando, agora é de 2034 para frente, porque o futuro, tecnicamente, precisa ter no mínimo 10 anos para ser projetado. Nós não temos tempo para criar futuros, nós não temos liberdade para extrapolar a nossa imaginação. E quando a gente olha para o futuro de longo prazo, a gente tem muito tempo para criar coisas diferentes, enquanto a gente cuida do que a gente tem, muita liberdade e um poder de usar a imaginação que o curto prazo não nos dá e que é diferente da criatividade. Então, futuro acima de 10 anos. Visões acima de 10 anos, para que a gente possa criar uma estratégia e possa criar uma operação no tempo de curto prazo. O líder que antecipa mudanças, ele pensa no futuro o tempo inteiro, como uma consequência de tudo que ele vai fazer no presente. Então, por causa daquilo, eu faço isso agora. E isso ressignifica todo o nosso processo de inovação, que muitas vezes acaba sendo atropelado, desinvestido, porque não traz o resultado imediato que as empresas esperam. O líder que olha para o futuro, ele tem uma visão que não é ser o número um, não é ser o mais rico, não é ser referência, que é trazer um resultado social através do seu negócio. E por isso, ele atrai investidores, ele atrai stakeholders, ele atrai o cliente, ele tem reputação e ele monetiza muito mais. Isso é muito importante. Visão não acontece enquanto a gente dorme. A visão precisa ser criada com o uso de métodos, e a gente tem isso muito bem estruturado pela Escola de Futuros. Uma outra coisa que os líderes visionários fazem, eles não têm o olhar linear do presente para o futuro. Então, estou aqui, chego ali e vou para lá. Isso é linear. O planejamento estratégico com visão de longo prazo é de trás para frente e também não é inspirado em tendências. Ele é inspirado em projeção de dados da realidade. Ah, mas como é que eu faço isso? Aprenda método. Existe, tá? E olha que legal, um estudo do European Corporate Foresight Group, para quem gosta muito de metas, as empresas que fazem isso e que têm esse tipo de liderança crescem 200% a mais e lucram 30% a mais do que aquelas que não fazem. Então, não é só um jeito romântico de falar de futuro, é sim um jeito que traz muito mais resultado. E aí eu me pergunto muitas vezes, eu olho para a liderança e falo, meu Deus, coitados, é muito desafio ao mesmo tempo. Como é que a gente conecta todos esses pontos? Primeiro, entendendo que o líder que antecipa a mudança, ele não vai no efeito, ele vai na causa. Por que o mundo está mudando? Por que o meu mercado está mudando? Quem é o meu cliente daqui a 10 anos? Qual vai ser o meu produto? O que o meu cliente quer?
da onde está vindo a mudança. É por isso que futuristas profissionais até falam em tendências, mas não usam tendências. Elas usam a causa raiz daquilo que vai gerar uma probabilidade, que a gente chama de tendência. Quais são as forças impulsionadoras do nosso mundo que os líderes têm que ter em mente a partir de agora? Os desafios de sustentabilidade precisam encontrar a monetização, nós precisamos investir nisso aqui. A gente não tem mais tempo para achar que isso aqui é um romance. O planeta está em policrises, em extremos alertas. Olha que interessante, uma pesquisa feita esse ano. Climate Action, a ação climática, é a preocupação número 1. 65% do mundo respondeu essa pesquisa da Global Scan, dizendo que está muito preocupado com as mudanças de clima e a gente tem uma pequena população realmente efetiva nessas mudanças, que a gente tem uma pequena janela. Nós temos 9 limites planetários para que o planeta não se desequilibre. Eu falava que 4 já tinham sido extrapolados e são 6 os que a gente já extrapolou. Então, a gente está mais do que em estado de alerta. Isso é um estudo do Centro de Resiliência de Estocolmo de 2009. E dos 9 limites que nós temos que respeitar, a gente já desrespeitou 6. O que mais falta a gente enxergar? Policrises econômicas, por exemplo, crises de guerra, sem dúvida nenhuma, influenciam o mundo inteiro. Superpopulação, migração, possíveis cidades embaixo d'água, caos climático, catástrofes climáticas. Então, nesse mundo de policrises, a gente não pode mais pensar no curto prazo, porque foi isso que nos trouxe até aqui. AI também é uma discussão muito ferrenha, a gente está num estudo muito profundo aqui sobre AI, e AI sim vai mudar o nosso jeito de viver, mas as pessoas não sabem nem direito o que é AI. Esse é um tema de casa para toda a liderança. Ser sustentável dá dinheiro, isso é muito importante, e os líderes visionários sabem disso. ESG não é sustentabilidade, gente. ESG é alinhar lucro, propósito e transparência, é ter ética, inclusão e sustentabilidade, investir de forma responsável o seu recurso e, principalmente, é integrar o ecossistema, ter ações climáticas positivas e colocar o dinheiro onde ele tem que estar, e não em caminhos ou atalhos questionáveis. Vou falar um pouquinho da inovação. Então, o líder inovador é um líder de antecipação? Não. O líder inovador é um líder inovador. Ele inova de forma incremental e ele começa a pavimentar aquilo que talvez seja um dia, mas isso não pode mais ser uma loteria. O líder antecipatório, ele considera todo o sistema, cultura, economia, educação, ciência, tecnologia, negócios, trabalhos, ele tem um pensamento sistêmico em tudo que ele faz. Ele considera diversas possibilidades de futuro para que as pessoas escolham o seu futuro preferido, as empresas escolham o seu futuro preferido, que dá a visão, e aí possam trabalhar em suas estratégias e táticas. O líder antecipatório, ele tem um radar ligado 24/7. Ele consome informações para ver se são informações de mudança ou não. Ele sabe diferenciar uma fad, que é um modismo, de uma trend, e de uma mega trend e de uma mega shift. Tem muita empresa tomando decisão em cima de tendências. E essa é uma estratégia muito perigosa, porque tendências são só probabilidades. A gente estuda os sinais, a causa que dão origem a algumas tendências. E tem gente já afirmando como será o futuro, baseado em mega trends ou mega shifts, e isso não se faz. A gente não faz previsão de futuro. Jamais teremos uma previsão de futuro. Sabemos o que é um modismo, sabemos o que é uma possibilidade, sabemos o que é uma mega possibilidade e sabemos quando a mudança se impõe e não é mais negociável. Então, muito cuidado com tendências, tá? Líderes antecipatórios mapeiam sinais e não tendências. E usam ferramentas. E usam environmental scanning, emerging issue analysis, por exemplo, isso tudo faz parte de foresight. Desdobram os impactos para achar riscos e oportunidades, ideias de futuro, criam cenários diferentes para entender quais são as possibilidades de futuro, tomam decisões, pedem engajamento, são participatórias, não existe uma pessoa que cria o futuro.
Líderes antecipatórios são capazes de trabalhar na manutenção do negócio, na inovação, que pavimenta o caminho da transformação e na transformação em si. E tem muita gente aí no mercado falando de 3 horizontes. Cuidado, gente, não existe horizonte zero, que vira 1, 2, 3 nem moonshot, isso é linear. E tem muita empresa usando 3 horizontes de inovação da forma errada, é por isso que não dá certo. Então, cuidado, porque 3 horizontes vêm do Foresight. Aqui, eu queria que vocês não esquecessem essa imagem. Os líderes lineares trabalham na curva verde e os líderes antecipatórios trabalham na curva vermelha. Enquanto o status quo começa a decair, outras coisas começam a surgir. E o líder antecipatório, ele cuida da curva verde, mas ele foca na curva vermelha, e ele é o primeiro a estar pronto quando a curva vermelha toma sua ascensão. Por quê? Porque ela vai cair e outra curva vermelha virá, e ele está lá de novo, na frente do seu teto. Tenho falado muito dos negócios do século XXI, então as tradicionais estão perdendo espaço, as digitais continuam a milhão, as exponenciais são algumas, não todas. Modelo de negócio distribuído sem dono, sem patente, é uma grande probabilidade. E as transempresas são nada mais, nada menos do que ecossistemas de negócio. E ecossistemas de negócio bem estruturados precisam de diferentes líderes, não só de líderes inovadores ou tradicionais ou operacionais, precisam também não só de líderes antecipatórios, mas provavelmente das 3 categorias. Quais são as novas competências da liderança? As pessoas ainda estão falando em hard e soft skills. Eu vejo muito RH ainda preso nisso. Hard skills, competência técnica. Soft skills, competências de comportamento. Nós agora falamos de net skills, meta skills, competências em rede, competências que usam a nossa inteligência extrema. E aqui eu trouxe de novo, eu trago isso aqui muito nas minhas apresentações. Letramento para o futuro é uma nova competência. Pensamento sistêmico é uma competência que temos que desenvolver. Antecipação é algo que nós já temos métodos para desenvolver e a gente vai precisar desenvolver isso em todas as posições. E, obviamente, ser um estrategista que cria o futuro e que imagina o futuro e que cria o novo, que sai na frente. Isso não é para todo mundo, óbvio. Turku, a universidade onde eu estudei, na Finlândia, ele diz que o novo século ele é composto de habilidades humanas extremas, que são hard, soft, net e meta skills, da alta capacidade de adaptação e da capacidade de se antecipar, de sair na frente, de não responder apenas. Isso faz com que a gente crie novos valores, tome a nossa responsabilidade e reconcilie um pouco das tensões do mundo que está aí. Um bom líder antecipatório, ele faz com que as pessoas andem na mesma direção, porque ele tem uma visão de longo prazo que engaja, encanta e que traz muito mais resultado do que empresas que desejam somente a meta ou a manutenção do mercado. Eu trouxe aqui um pouquinho para vocês, tem um pouquinho de texto, mas eu achei importante. Então, em 2024, os líderes precisam ter estratégias flexíveis, cuidado com a rigidez da estratégia, precisam sair na frente, antecipando, correndo riscos, não só fazendo apostas de inovação, antecipa, estuda o seu mercado, estuda sinais, projeta. Precisam tomar decisão com base em dados. Aqui botei em vermelho, porque isso é muito importante. Cuidado com tendência. Tem gente tomando decisão em cima de tendências completamente tortas. Precisa ter uma visão abrangente de qual é o seu próximo mercado, quem é seu próximo cliente, qual é a sua próxima realidade. E a indústria precisa continuar com a inovação, mas com uma direção de longo prazo. Senão a inovação acaba virando uma grande loteria e a inovação não vai dar o resultado que a operação dá nunca. Ela precisa de investimento e esse é um ano que a gente precisa investir mais com menos retorno. As pautas do ano: inteligência artificial, clima, estratégia reversa, que nada mais é que foresight, vir do futuro para o presente. Inovação, que tem que dar resultado.
lidar com a economia de crescimento lento, quando não de estagnação, e começar a entender a possibilidade de mercados um pouco mais radicais. Quando eu vou para farma, eles só querem pensar em farma. Quando eu vou para educação, eles só pensam em educação. Se eu vou para o varejo, eles só pensam em varejo. A gente precisa extrapolar. E a gente já tem formas de fazer isso, tá? Então, segundo Sohail e Naitula, como é que eu antecipo o futuro se eu for um líder? Primeira coisa, estude o futuro e aprenda métodos. Segunda coisa, crie narrativas estratégicas. Crie uma visão de futuro, crie metáforas. Muda a comunidade do seu entorno e muda as pessoas no jeito delas enxergarem o mundo e delas pensarem no presente e no futuro. Observa questões sociais. O futuro é sobre questões sociais. Mitiga riscos. Se você está vendo que o consumidor está indo para um lado, por que você investe, às vezes, em produtos que não estão vendendo? Descarta isso do teu portfólio, por exemplo. Crie alternativas, crie novas realidades. Crie um caminho claro para as pessoas, para que elas entendam que do presente nós vamos para o futuro. E quem pavimenta isso é a inovação. Mas uma inovação sem visão de futuro é uma esquizofrenia. Então, para a gente conseguir levar as pessoas em uníssono para algum lugar e ter um resultado melhor, a gente precisa mudar a nossa narrativa. Antecipar o futuro é criar o que ainda não existe. As pessoas nos nossos labs aqui, elas criam as coisas que já estão por aí. A gente precisa ativar a nossa imaginação. E olha que interessante. Eu postei uma matéria, duas matérias já, de negócios que existem fora do país e que ainda não tem aqui. Por exemplo, lojas 100% automatizadas, aluguel de motorhome, locação de roupa, uma boutique inclusiva, hoje com tanto gênero, né, que a gente tem por aí, uma consultoria de mães, um cobrador de dívida pessoal, uma agência de viagem para cego, um seguro contra acidentes de bebê. Quem cria esses negócios usou a liderança antecipatória, usou o mindset orientado para o futuro, viu alguma coisa antes dos demais. E a minha pauta é: por que a gente tem que copiar? Por que a gente não pode criar e ser copiado pelo mundo? Porque as pessoas têm preguiça e perdem tempo demais no curto prazo e não têm coragem de apostar em coisas disruptivas, portanto, nunca saem na frente. Estão sempre junto com todo mundo, sobrevivendo. Para que a gente possa criar líderes que são visionários e que antecipam, que levam os negócios para a próxima milha, a gente só precisa dessas duas coisas que estão na tela. Método, isso já existe, e coragem. Às vezes eu vou para companhias que são muito, muito inovadoras, eu uso todos os métodos, eles têm todas as respostas de futuro e eles decidem pela visão mais conservadora, por medo do acionista. E isso pode custar muito caro ao longo do tempo. E a minha pergunta final é: que futuro nossos líderes estão criando? Eu não uso mais essas frases de que mundo a gente está deixando para os nossos filhos e que filhos a gente está deixando para o mundo. Gente, o futuro é de todos nós. O futuro é dos jovens. Hoje nós temos mais idosos no planeta do que jovens e o futuro é para todos nós. Então a gente precisa cuidar do planeta, da sociedade, da natureza, dos animais, dos nossos negócios, mas numa outra toada. Porque se eu olhar para trás, para os últimos 50 anos, nós somos capazes de fazer o impossível com o nosso planeta e agora está vindo a conta. Então, eu espero que a gente consiga pagar parte dessa conta e que a gente consiga mudar o mindset de quem está na direção das empresas e dos governos e da sociedade para ter um pouquinho mais de agency, de responsabilidade, de capacidade de assumir a sua responsabilidade. A gente vai mandar essa gravação para vocês, vou interromper o compartilhamento, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui do lado. Anderson Gonzaga. Esse Anderson, ele é nosso aluno. Gente, eu gostei demais de ver que tem gente aqui do meu Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. É incrível como eu sou conhecida do Paraná para cima, Santa Catarina, e aqui no meu Rio Grande do Sul, muito pouca gente sabe que tem uma futurista profissional aqui. Eu fico muito feliz. Rio de Janeiro, que eu adoro.
Queensland, da Austrália, Maria, Chuchu. Gente, eu espero que o pouquinho que eu trouxe hoje aqui tenha tocado o coração de vocês, não a cabeça. Porque a gente está precisando de gente que arregaça as mangas e que nos ajuda a transformar o nosso mundo, o nosso trabalho, as nossas empresas num lugar melhor de se viver hoje. E eu tenho certeza de que muita gente tem medo do futuro. Não tenham medo do futuro. O futuro é o nosso destino e ele é o resultado de tudo que a gente faz no presente. E eu falo com muita propriedade. Hoje, o Brasil já tem lugar para se estudar foresight, já tem lugar para se estudar estudos de futuro, já tem brasileiro qualificado. Só eu tenho 30 pesquisadores aqui na minha equipe e eu acho que a gente precisa desafiar o status quo, porque eu vou para empresas de diferentes segmentos e a galera está cansada de mais do mesmo. Eu não acredito mais em treinamento de liderança, não acredito nisso. Eu acho que cada líder é responsável pelo seu desenvolvimento e a empresa pode dar acesso ao conhecimento, experiências, sim, mas o resultado depende do que cada líder vai pegar para si e vai desenvolver. Eu não acredito mais em treinamento de conteúdo, eu acho que tudo precisa ser experiencial. Conceito, aplicação, debate, aprendizado coletivo. Então, eu espero que a nossa voz chegue muito longe, que o que eu falei hoje aqui ecoe muito, porque o que eu vejo hoje são CEOs com desafios gigantes e eles não sabem que nós já temos foresight estratégico para ajudar no planejamento estratégico. Eu vejo áreas de RH perdidas, ainda no velho modelo de sempre. Eu vejo inovações sem estratégias, sem destino, e eu acho que a inovação pavimenta o futuro. Nós temos uma área aqui de RH formada em foresight. Ela é a primeira área de RH Future Ready da América Latina. E eu acho que a gente precisa parar de falar groselha e trazer um pouquinho de estrutura, porque as pessoas estão precisando de ajuda. Então, eu espero que o que eu trouxe aqui ajude vocês. Deixa eu ver aqui. Orientadora profissional. Quero fazer diferente. Gente, se você pode dar o nome de uma ferramenta de foresight. Uma das ferramentas, por exemplo, Roda de Futuros, a outra Environmental Scanning, a outra Método Delphi. São inúmeras ferramentas combinadas que nos ajudam a projetar o futuro a partir de dados do presente, porque o futuro não tem dado nenhum. Não façam isso com tendência. Tendência é o resultado de sinais de mudança. Eu sempre serei aluna da... Ai, que amor! Caroline, Anderson, forever, né? Quando a gente fala de investir em futuro, muitas empresas ainda não fazem. Quando falamos em orçamento, sim, Caroline, as empresas estão falando de futuro, mas assim como elas falam de ESG e falam de inovação e falam de sustentabilidade, mas elas não estão abraçando isso ainda. O futuro, ele vai cutucar os executivos, a cultura, os departamentos, e a gente pode ter duas reações. A gente espera tudo ficar ruim para então reagir, que é péssimo, ou a gente começa a entender que a gente pode se antecipar. Não é uma visão fácil de mudar. E eu diria para você, Caroline, que se você não tem metodologias que façam as pessoas olharem as coisas de outra forma, dificilmente você vai conseguir. Eu não consigo convencer ninguém, mas quando eu aplico o método, ele vai sozinho e as pessoas enxergam sozinhas a relevância do futuro de longo prazo e o quão errada está a direção do presente, do curto prazo, simplesmente pautada por inovação. Eu tenho visto que os summits estão cada vez mais barulhentos, a inovação já cansou. Eu acho que inovação não é método ágil, não é nada disso. E as pessoas estão falando muito em transformação, mas não sabem como fazer. E eu costumo dizer que se você não sabe como, se você não mostrar como construir o futuro, não fale do futuro, que as pessoas vão ficar angustiadas. E a gente já está com
angústia demais no ar, não é verdade? Então, galera, se vocês quiserem saber um pouco mais, escrevam para a Fran. A gente tem o curso online, que é o Pensamento Orientado ao Futuro, bem legal. Tem uma certificação em maio, começando, é uma jornada incrível. Tem o Liderança em Company, tem o Futurista em Residência, a gente faz labs, faz workshops. Caroline, os nossos labs de Foresight são uma boa entrada para que as pessoas mudem a visão em um dia. É incrível, não tem mágica, tá? Mas as ferramentas são realmente transformadoras. Minha gente querida, muito obrigada. Passei um pouquinho do horário, desculpa. E a gente vai mandar a gravação para vocês amanhã e vai mandar todos os links se vocês quiserem falar com a gente. Daqui a um tempo vai ter aula nova. Fiquem de olho, a gente está fazendo live, está fazendo aula gratuita e a gente gostaria realmente de ajudar todos vocês naquilo que for possível para a gente, tá bom? Um beijo grande no coração, super boa noite. E na semana que vem eu dou news de um Foresight Lab que eu estou fazendo em Santa Catarina e eu vou tentar dividir alguns resultados com vocês da prática, tá bom? Valeu, boa noite.